Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje daremos continuidade à missão que está sendo uma bênção. Um encontro especial de Jesus com os discípulos. Serão 12 episódios. Estamos hoje no episódio 7, André. Do pescador ao pregador. É muito interessante porque no episódio 5 nós falamos do discípulo João. O João, discípulo do amor eterno. Então, para você que não me acompanhou ainda, está aqui a primeira vez, já deixa o like, assim como você que já está me assistindo. E se inscreva, assim nós vamos atingir mais vidas com a graça de Deus, amém? Para início de conversa, quem foi André? André ele foi pescador, assim como o seu irmão Pedro. Ou seja, quando se referimos a Pedro, estamos falando de Simão Pedro. Então, André ele tinha um diferencial. Ele não era um dos mais chegados, assim como Pedro, Tiago e João, próximo a Jesus. Não, mas André tinha um caráter, uma personalidade diferente. E nós já percebemos isso lá em João capítulo 2, versículo 40. Vai nos dizer, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois discípulos que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhes disse, achamos o Messias, isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Então nós vemos e compreendemos que algo que vai marcar a história de André vai ser que ele é um intercessor que vai apresentar pessoas e vai trazê-las até Jesus. Esse fato mostra o quanto André era íntimo de Deus, simplesmente pelo fato da pequena ação, que ele trazia as pessoas e levava até a Cristo. Ou seja, o André, a visão de André não estava em quantidade, e sim a gente compreende que estava no valor de uma alma. Isso porque André não levou multidões, mas ele levou pessoas até Jesus. Quando se trata de pessoas, é pessoas individuais, diferente de multidões. Então André compreendia o valor que tinha uma alma. Então André ele vai apresentar aquele menino também da passagem dos 5 pães e 2 peixes para Jesus. E através de uma pequena ação espiritual vai causar uma grande reação espiritual também. O fato de André apresentar um menino de 5 pães e 2 peixes ocasionou a reação de que uma grande multidão que estava morta de fome. A multidão toda comeu e até sobrou pão. Ou seja, uma pequena ação sua vai causar uma grande reação espiritual. Não importa qual seja, o que importa é a intenção do coração. Deus ele não está preocupado com quantidade, e sim com atitudes e qualidade. Não importa você levar 5 pessoas e apenas fazer um convite de qualquer jeito. André ele tinha uma visão espiritual. O que nós aprendemos com isso é que a gente precisa deixar a nossa visão natural, de achar que Deus ele só vai usar as coisas se for grande, se for em grandes quantidades. Não. Deus ele também, assim como ele é Deus de grandes coisas, o mesmo Senhor, o mesmo Deus é o Deus de pequenas coisas também. A gente aprende isso com o próprio André. Ou seja, que ações espirituais vão causar reações espirituais. Nós vemos o exemplo de André. Ele chamou Pedro para caminhar na jornada espiritualmente com Cristo, o próprio irmão. Nós vemos que Pedro tinha uma posição de destaque juntamente com João e Tiago. Quando eu me refiro a destaque, nós estamos falando da proximidade com Jesus. É óbvio que Pedro, Tiago e João tinham mais intimidade com o Mestre, tanto é que eles presenciaram alguns milagres de perto que o próprio André não presenciou. Pedro, Tiago e João participaram da transfiguração de Jesus, assim como também a oração em particular com Jesus no Getsemane. Diferente de André, pegou uma pequena ação terrena, ação da terra, e depois resultou em uma grande reação do céu. André observa um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E André leva aquele menino até Jesus. Um menino, perceba. E depois Deus vai se encaminhar de fazer o resto.
Ou seja, às vezes nós ficamos parados em meio às oportunidades na vida. Será que vai dar certo? Será que vai? Será que é melhor esperar as coisas acontecerem? Pelo contrário, Deus ele não gosta de ficar mimando crente não. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus sobrenatural. Existem dois tipos de fé, a fé natural, que é aquela que a gente já nasce com ela. Existe também a fé sobrenatural, que provoca um milagre. E se nós servimos a um Deus que é sobrenatural, coisas sobrenaturais têm que acontecer. Ação sobrenatural também é necessária. Nós devemos ter esse tipo de ação sobrenatural, acreditar não vendo, caminhar sem ver onde você está pisando, sentar até mesmo sem não ter cadeira, porque evangelho é loucura. Quando Deus te chamar, você não vai entender nada, mas você só vai precisar confiar. Então nós precisamos entender isso, que André, ele tomou uma pequena ação, chama um simples menino com 5 pães e 2 filhos e causou uma grande reação espiritual. André não brigava por posicionamento, por tamanho, por estatura, não, mas ele compreendia. E ele buscava glorificar a Deus nas mínimas coisas. Não precisa de multidão, não. André chama apenas um menino. Não precisa de multidão para levar até Jesus. André ele vai apresentar o seu irmão. E esse fato gerou uma grande reação. Nós vemos que Pedro ele vai pregar para ela em Pentecostes. E 3.000 almas vão se converter a Deus. Ou seja, a reação de André lá atrás causou uma grande reação espiritual aqui na frente. Então as pequenas ações são necessárias. Deus não é Deus só assim como a gente falou de coisas grandes. Não, mas é Deus de coisas pequenas, porque Deus pegou as coisas que não são desse mundo para serem e para confundir as que são. O nome do Senhor Jesus foi glorificado na vida de André. E a lição que nós aprendemos é que nós temos que deixar o Espírito Santo nos usar para alcançar vidas. Talvez você esteja preocupado, mas e esse ano? Como que vai funcionar? Como que eu vou chamar aquela pessoa para Cristo? Como que vai funcionar daqui para frente? Como que eu posso falar de Cristo para os meus amigos? Deixe ser tomado, não importa a quantidade, nem que seja somente um. Mas o fato de você causar uma ação em uma vida, pode ter certeza que Deus ele vai se encarregar de lá na frente. O nome dele for glorificado, e com certeza vai ser. E que o ministério, nós aprendemos também, não se trata das coisas grandes, mas também se trata das coisas pequenas. André o tempo todo, ele não procurou posicionamento de destaque, não procurou se vangloriar, não. Mas o nome do Senhor foi glorificado nas mínimas coisas. E Deus o tempo todo estava presente com André. Que nós venhamos ter essa mentalidade de que maturidade não tem nada a ver com a idade. Maturidade ela está relacionada às decisões. Talvez você tenha conhecimento e você tenha vergonha até mesmo de transmitir. Só que você precisa entender que o pouco que você às vezes acha que tem, o pouco que você já sabe, é muito para quem não sabe nada. Então, atitudes e ações são importantes. E mais importante ainda é a gente conseguir falar e conseguir combater a carne. Porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito quer falar o tempo todo. O problema é se você vai permitir, porque Deus ele não força. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, se creres, se comeres, se fizeres. O próprio Jesus vai dizer que aquele que quiser, não é para todo mundo, não é obrigação, é sugestão, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque evangelho é perder para ganhar. Evangelho é morrer para que o outro tenha vida. Evangelho é para passar fome para que o outro se alimente. Evangelho é loucura. Deus usa os que não são para serem. O louco é abençoado. O perseguido Deus honra. Então nós vemos que o trabalhar de Deus é diferente. Às vezes Deus quer operar milagres na contramão humana, mas só precisamos de uma atitude minha e uma atitude sua. Então, para finalizar, a mensagem para a nossa vida é: decisões mudam destinos. Tome uma decisão
que o Espírito Santo te impulsionar e comece a vivenciar o que você nunca vivenciou. Se você chegou até aqui no final, vou pedir para que você venha se inscrever e deixar o like. Deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa palavra, se você quer continuar ouvindo. Eu quero melhorar o conteúdo e que o nome do Senhor possa ser glorificado na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, amém.